Radar dos emprestados. O Fluminense diminuiu muito o número de jogadores que emprestou ao mercado depois do advento do Sub-23. Porém, ainda assim, o Fluminense emprestou ao longo desta temporada, mais efetivamente falando, ao longo do Brasileirão, 7 jogadores jogaram Brasileirão Série A e B com a camisa de outros clubes, apesar de pertencerem ao Fluminense. O desempenho desses jogadores, o tempo de contrato que eles ainda têm e se eles voltam ou não voltam, você encontra tudo aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor, do Radar dos Emprestados. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou o tricolor de coração e você pode deixar o seu like aqui embaixo se você quiser. Se inscrever também é maneiro. Fiz este vídeo aqui todo dentro do avião, nessas viagens que eu andei fazendo aí na reta final, viajei bastante. Fui fazendo ali boa parte, pegando pelos dados do portal da transparência lá do Fluminense. E é bom falar logo do recorte que eu fiz, que é de jogadores profissionais. O Fluminense com certeza tem mais jogadores emprestados, jogadores, por exemplo, que têm o seu vínculo com o Fluminense, mas não são jogadores com um contrato profissional, são jogadores que jogaram pelo profissional, que tem algum destaque nesse ponto. Entendido? Vamos lá para os 7 jogadores que estão emprestados pelo Fluminense e que retornam ou não agora nessa etapa do ano. E a gente vai começar, deixa eu pegar aqui pela minha listinha, com ele, o volante do Goiás, Caio Vinícius. Exatamente, volante este que pertence ainda ao Fluminense e que está emprestado com a equipe goiana, e por lá, vou te falar que ele teve um desempenho agradável, cara. Dá pra gente dizer isso sim, que a gente teve um desempenho ali agradável, o Caio Vinícius. Só que o Caio Vinícius ele vai passar por uma questão que vai acontecer com um monte de gente, assim, que é, Caio Vinícius hoje, duas agarradas aqui na hora de falar Caio Vinícius, não sei se vocês já perceberam, né? Caio Vinícius hoje, ele é um jogador que ele não é velho, ele é um jogador de 23 anos, ele faz 24 agora no início do ano. Então, assim, se vocês terem uma noção de idade, Caio Vinícius, ele tá mais pra Luiz Henrique do que pra Michel Araújo, por exemplo, em relação à idade. A proporção é mais ou menos essa. Foi titular do Goiás praticamente o ano inteiro, teve uma lesão ali mais pra reta final, mas enfim, foi titular praticamente o ano inteiro do Goiás, se destacando no Campeonato Goiano, enfim, fazendo um Brasileirão de certa forma até regular, só que ele tem um problema, né? É daqueles casos, eu comparo muito ele ao Marlon Freitas, que é aquele caso, até tem em Goiás os dois, né? Por aqui ele não vai render, já se estabeleceu de que ele não vai render. Ficou muito marcado por aquele 2019 dele, em que ele era muito jovem, para pensar, o cara tinha 19 para 20 anos ali, em que ele faz o pênalti no jogo contra o Avaí, aquele lá foi um jogo que deu uma pá de cal em cima da carreira de Caio Vinícius no Fluminense. Não tem valor de venda também, não acho que seja um jogador que o Fluminense jogue duro ali por questão de venda. E assim, ele não vai jogar na Série A alta. Na Série A, a parte de cima da tabela não vai. Mas ele tem contrato com o Fluminense, ele está emprestado para o Goiás, como eu falei, ele tem 23 anos, tem contrato até 2023. E assim, é aquele tipo de caso que valeria pro Fluminense talvez tentar de moeda de troca por algum moleque lá de Goiânia. Mas assim, até isso é complicado, porque com o Goiás ficando na Série A, provavelmente, inclusive, querendo manter ali uma parte do seu elenco, vão jogar Sul-Americana, etc., eles não vão estar dispostos a segurar muitos, a liberar muitos jogadores que tenham um mínimo destaque. Então é complicado, assim, ele tem contrato com o Fluminense, acredito que ele vai querer até ficar por lá, mas é um jogador que não renderia mais aqui, mas também não tem valor para poder manter lá. Teria que ter alguma negociação, alguma coisa desse tipo, para poder chamar a atenção ali do Fluminense e do Goiás, para de fato a gente ter ter um negócio que não seja o jogador ficando por lá de graça pelo Fluminense, assim, que eu acho que é o mais provável, inclusive, de acontecer. Ele tá bem lá, não vai fazer falta aqui, o cenário é esse. Vamos pro outro jogador, e o outro jogador tá lá em Goiânia mesmo, inclusive tá no mesmo CT, no mesmo time. Danilo Barcelos, lateral esquerdo. Esse daí eu acho que o cenário é bem fácil, né? Danilo Barcelos, 31 anos, joga pelo Goiás, né? Também tá emprestado pelo Fluminense pelo Goiás. Tem contrato até dezembro de 2022. Jogou durante o ano ali uma quantidade grande até de partidas, mas só desde o início ali do Brasileirão ali não teve regularidade praticamente nenhuma, né? Foi o reserva, né? Não era o
o lateral titular da equipe do Goiás. O Sávio acabou assumindo essa posição. Jogou contra a gente também, o Sávio. Ou seja, o Danilão foi reserva no Goiás e, convenhamos, a gente meio que já sabia, ele só estava emprestado lá pro Goiás, porque ele não ia mais jogar pelo Fluminense, ainda tinha um ano de contrato, daquele contrato absurdo assinado pelo Fluminense em 2020, que eu vou repetir, eu não critico a contratação de Danilo Barcelos, eu critico principalmente a contratação naquele momento e com aquele valor. Tá, é importante falar isso. O jogador que era terceiro reserva do Botafogo, vindo, e o Fluminense vangloriando que ganhou a disputa do Cruzeiro, que tá na Série B, com um salário de mais de 200 mil reais e um contrato que, olha quando tá acabando, de quase 3 anos o contrato. Dito isso, Danilo Barcelos, obviamente, não deve ficar pelo Fluminense, ou fica lá no Goiás, ou vai decidir a vida dele por algum outro lugar que não seja aqui, mas não volta pro Fluminense. A chance dele renovar é zero, como eu falei, e, enfim, só foi emprestado para poder a gente não ficar pagando 100% do salário absurdo que foi acertado com ele lá em 2020, perdão, lá em 2020. O outro, a gente sai de Goiânia, sai de Goiás, sai do Centro-Oeste e vai para o Sul, exatamente. Gabriel Teixeira, famoso Biel, né? Lá pegou o apelido Biel, aqui não pegou, não. Gabriel Teixeira, do Grêmio, jogou a Série B nesse ano, né? Não jogou a Série A como Danilo Barcelos e Caio Vinícius. Jogou a Série B e, assim, é o caso mais complicado. Por isso até que eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente vai ter desdobramento em breve disso. Ele fez um 2021 de muitos altos e baixos, no Fluminense, né? Pra quem se lembra, ele começa muito bem, aí cai de produção, aí depois, quando começa a subir um pouquinho de produção de novo, tem aquele jogo contra o Barcelona, aí vem lesão, atrás de lesão na reta final do ano. 2022 dele, o início é péssimo, tá? O início é péssimo, coroado com aquele jogo contra o Olímpia. Ele perde o gol cara a cara. Mas ele é jovem e ele tem valor de venda. E o 2022 dele no Grêmio é honesto, acho que a palavra é isso, é honesto, assim. Também teve altos e baixos, foi destaque em algum certo momento ali, mas não um destaque absurdo. A campanha do Grêmio foi muito burocrática ao longo da Série B e tem moral com o Renato Gaúcho. O Grêmio quer efetuar a compra, o cenário de momento é esse, tá? Esse tem chance de envelhecer. O Grêmio quer efetuar a compra, mas provavelmente não pelos 2 milhões de dólares que que estão estabelecidos no contrato de empréstimo pro Grêmio. Lembrando que Gabriel Teixeira, em janeiro desse ano, chegou a ter uma proposta dos Emirados Árabes por 2 milhões de dólares também, porém, não foi acertada a venda, apesar do Fluminense ser aceitado e dele também, porque ele não passou nos exames médicos. E isso, eu repito, é um problema grande, isso é uma mancha no currículo muito forte, que faz o preço dele abaixar, infelizmente. Eu chutaria que ele fica no Grêmio por um preço mais baixo. Chutaria isso, mas é completamente chute. Lembrando, Gabriel Teixeira, que está pelo Grêmio, tem contrato com o Fluminense ainda até dezembro de 2025. Então, é um jogador jovem e que, obviamente, tem contrato longo, ou seja, se não der certo, pula a volta e ainda joga aqui. Mas é outro também que conta com o ranço da torcida, né? Se é que me entende. Tem 21 anos, o Gabriel Teixeira. Outro jogador que foi emprestado, agora a gente entra também numa galera que a gente nem lembrava direito, tá? Outro jogador que foi emprestado e que talvez você nem lembrasse que ele estava ainda no Fluminense é Matheus Nascimento. Você vai falar qual? Do Botafogo, Gabriel? Não, Nascimento, volante. Nascimento, volante do Fluminense, volante de 23 anos, é da mesma geração de Caio Vinícius e que estava emprestado para o Náutico. Com 23 anos, o Matheus Nascimento chama um pouquinho a atenção porque já é mais velho. E assim, vamos lá, tá? Ele não fez um bom ano, não jogou tanto pelo Náutico, mas assim, considerando o time que ele foi, também não dá pra considerar tanto. Porque o Náutico foi um momento maluco, uma bagunça, rebaixado na lanterna da Série B, e assim, enfim, com várias rodadas de antecedência, o time era um bando. Nada deu certo no time do Náutico, nem Nascimento. É um caso complexo, por quê? Assim, e não é complexo de igual de Gabriel Teixeira, a gente não sabe o que vai acontecer. É um caso complexo de explicar. Porque assim, ninguém sabe por que ele ainda tem contrato. Eu sei que o Paulo Angione gosta do jogador, mas é inexplicável ficar mantendo o Nascimento. Ele já tem 23, vai para 24 anos, ainda tem um contrato até dezembro de 2023, nunca rendeu, nunca jogou
pelo profissional do Fluminense 2, 3 partidas de sequência. Nunca esteve incorporado ao grupo do profissional de fato. E já vai para 24 anos agora, dia 11 de janeiro. Pablo Diego parte 2 a missão, sendo que Pablo Diego fez gol. Fez gol em Sul-Americana, fez gol em Brasileirão, fez gol de virada, deu gol que deu 3 pontos pro Fluminense no Brasileirão, então algo que o Matheus Nascimento nunca fez. Pô, e eu falo isso tudo aqui sempre lembrando, tá? Eu tô falando de jogador de futebol com a visão de mercado, tô falando de pessoa, não tô falando de nada. Sempre tomo muito cuidado para não passar de limite nenhum. Mas é fato que é meio inexplicável o Matheus Nascimento ainda ter contrato com o Fluminense. Não faz sentido, assim. Ele não mostrou até hoje nenhum motivo para que a gente continue acreditando de que ele vai virar o jogador que ele até agora não foi, que provavelmente foi ele na base. Mas tem contrato até o ano que vem. Provavelmente volta, incorporado ao Sub-23, mesmo fora da idade, pode jogar. Enfim, talvez vai ser emprestado para outro time no ano que vem. Matheus, esse é o Nascimento. Tem contrato até o ano que vem, como eu falei, e tem 23 anos, estava no Náutico. Agora a gente vai para ele, que você já sabe, hein? Ó, chegou aquele momento da fogueira no vídeo, né? Ele que só era escolhido para entrar na hora da fogueira. Tava sem 7 zagueiros e aí aparecia ele para poder entrar do nada no jogo mais importante da temporada. Sempre ele, você sabe de quem eu tô falando. Tô falando do zagueiro Frazan, que era só esse o comentário que tinha da galera, né? Jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, decisivo contra o rebaixamento. Aí 7 zagueiros se lesionavam. E aí você lembrava que tinha o Frazan e vinha aquele comentário do cara ali na internet, né? Pô, Frazan só entra na fogueira. Frazan sempre entra na complicação. Sempre era certo. Fez alguns jogos assim, muito bons e alguns horrorosos, inclusive. Bem, sobre Frazan, tá? Frazan tá emprestado, como tá mostrando aí a camisa. Emprestado lá na Chape. Frazan tem 26 anos. 26 anos. Tá no seu 2º ano de empréstimo. Ele foi emprestado ano passado pro CRB. Jogou a Série B também, parte da Série B. E foi emprestado pra Chape agora. Frazan é um daqueles casos que eu confesso que eu nem lembrava que ele tinha contrato com o Fluminense ainda. Achei que, igual o Lucas Barcelos, por exemplo, que não tem mais contrato com o Fluminense e fez a Série B boa pelo CSA. Achei que tinha contrato ainda. O Lucas Barcelos, aquele do 31 e tal. Mas ele não tem mais contrato. O Lucas Barcelos não tá emprestado, não. É um caso semelhante ao do Nascimento. Assim, pela idade que ele tem, pelo futebol demonstrado, não dá pra ficar mantendo ele no hall de jogadores com contrato do Fluminense. Mas, diga-se de passagem, Frazan já mostrou mais no futebol profissional e no Fluminense profissional do que Nascimento. Não tô comparando um ao outro, não. Mas é um fato de que realmente não tem por que renovar o contrato com o Frazan nem nada disso. Deixa o cara na Chape, terminou bem o ano jogando, a Chape quase foi rebaixada, mas o Frazan era ali um pilar da defesa e tal. Não deixa o cara ficar na Chape se ele quiser, deixa ele assinar para outro lado, não tem por que renovar, acho que também não renova o contrato o Fluminense, não. A gente entra agora para outro, que eu confesso que eu não lembrava que ele tinha contrato, tá? Quando eu li o nome, eu lembrei de toda a história e tal, e de fato lembrei que tinha contrato com o Fluminense mesmo. Mas se me perguntasse antes, eu não acertaria nem a pau. Que é Yuri. Exatamente, Yuri, que está emprestado ao Juventude. Yuri, que assim, vamos lá, tá? Dados de Yuri. É o caso igual de Danilo Barcelos. Exatamente igual. Yuri tem 28 anos, tal qual Danilo Barcelos, já com uma idade mais avançada. E foi emprestado ao Juventude para o Fluminense não pagar o contrato dele até o final. O contrato dele acaba agora, em dezembro de 22. O Fluminense não tinha intenção de utilizá-lo em 2022, emprestou para o Juventude pagar o salário dele, ou parte do salário dele, e amenizar o prejuízo do Fluminense. É isso. Assim, no campo, dá para dizer que é semelhante ao Nascimento, que jogou por um time que largou o campeonato no meio da temporada. Foi rebaixado com muita antecedência. Então, não tem muito, provavelmente é um daqueles que vai ficar no mercado aí agora. E o Yuri que tá no Fluminense há um tempão, hein? E esse aqui é meu medo, tá? Porque sabe quem que mexeu na posição de Yuri? Você sabe quem foi. Fernando Diniz. Foi ele que mexeu na posição do Yuri. E esse aí mora o meu medo, tá? Já jogou de zagueiro, já jogou de tudo e tal. E ele é um daquelas crias do Audax do Fernando Diniz. Então, Diniz querer recuperar também não custa muito. Pra fechar a lista, vem um que já voltou, né? Há um tempo já foi tema aqui do canal. Tem vídeo aqui, então eu não vou me alongar sobre ele, que é o Wallace.
O Wallace, volante da base do Fluminense, que tem jogos aqui pelo profissional, mas bem poucos até, né? Tem um destaque, tem uma assistência ali contra a Chapecoense em 2021. O Wallace, que tá emprestado pelo Fluminense, estava emprestado pelo Fluminense para o CRB e que tem contrato com o Fluminense até 2024. O Wallace tinha tudo para ser um caso semelhante ao do Gabriel Teixeira, um cara que era tido como, uma promessa e tal, jogador jovem, 21 anos, né, dessa mesma galera, e que foi jogar a Série B, rendeu bem, e o CRB tava cogitando, não tinha bala na agulha para comprar, então ele tava voltando para incorporar o time, mas não foi. Ele ficou emprestado ao longo do ano aí pro CRB, por lá fez alguns jogos, mas nunca nada de muito destaque. Foi pro banco do CRB e quando eu falei com um dos diretores do CRB, inclusive cheguei a falar com o presidente do CRB na época também, eles relataram que o jogador foi birrento após ir pro banco. Teve um comportamento complicado, tô usando termos que eles usaram, e desde então, desde esse acontecimento, da treta lá dele com o Daniel Paulista, não teve mais nenhuma atuação, nem foi relacionado mais pelo clube alagoano. Já retornou ao Fluminense antes mesmo de terminar a Série B, já está incorporado e treinando, com a cabeça no lugar, tem bola para render, só que é ele que tem que se decidir. Se ele vai... quem vai ser o guia dele, né? Eu escrevi isso daqui, achei bom. Quem vai ser o guia dele nessa volta aí? Para quem que ele vai ficar seguindo? Ele vai seguir Fernando Diniz, que pode botá-lo no eixo e botá-lo no time, e botá-lo no eixo da carreira dele, que tá, definhando. Ou o guia dele vai ser John Kennedy? O Wallace tem que escolher. Mas o cenário é esse. Como eu falei, tem contrato longo, tem contrato até 2024. Era tratado como uma joia na categoria de base do Fluminense. E hoje é tratado com um sinal de alerta ligado. Esses são os jogadores que o Fluminense emprestou em 2022. Olhei com base no portal da transparência, mais uma vez. Então, se tiver mais um jogador que eu acabei não esquecendo, provavelmente ele não é nada importante, né, assim, pra dentro desse contexto. Beleza? Dá o like embaixo, esse é aquele videozinho que dá um trabalhinho pra poder pesquisar e tal, tudo. Como eu falei, gastei algumas horas ali no voo digitando tudo, mas a pesquisa teve que ser fora, né, porque ele precisava de internet. Mas gosto de fazer, gosto de deixar você informado. Tamo junto. Ainda essa semana devo fazer o radar inverso, tá? Que são os jogadores que têm contrato terminando agora, se a gente vai renovar, não renovou, saíram, etc. Um balanço desses jogadores. Tamo junto, até a próxima. Deixa o like aqui embaixo. Valeu!